Bom dia, boa tarde, boa noite. Mário Xavier aqui com vocês. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal. E vamos seguir aqui com os nossos resumos sobre as partidas do Mundial de Clubes da FIFA. Tivemos mais 2 partidas hoje, mais 2 classificações. A classificação já esperada do PSG e, de uma certa forma, também a já esperada classificação do Bayern de Munique, né? Por mais torcida que houvesse a favor do Flamengo, sabia-se que seria um jogo extremamente difícil e que as chances de classificação eram pequenas. Bem, falar do primeiro jogo de hoje, os 4-0 do Paris Saint-Germain sobre o Inter Miami. No primeiro tempo, um passeio do PSG, não tomou conhecimento do Inter Miami e fez os 4-0 no primeiro tempo com muita facilidade, com muita tranquilidade e tirou literalmente o pé no segundo tempo. Um segundo tempo onde o Inter Miami até tentou atacar, gerou até algumas dificuldades, fez alguma pressãozinha ali, não obrigou o Donnarumma a fazer grandes defesas, mas se fez mais presente ali um pouquinho, incomodou um pouco o PSG, mas nada que pudesse abalar o time francês, que realmente dominou o jogo, não tomou conhecimento, passou o carro, e se tivesse jogado com a mesma seriedade o segundo tempo, foi 4-0 no primeiro, teria feito 8-0 no segundo tempo, assim, muito fácil, porque realmente tirou o pé, até porque a próxima fase tinha a chance aí grande de pegar o Bayern, um confronto europeu, confronto até, digamos assim, de Champions League. Então, maneirou, dosou ali as energias dos jogadores para não gerar nenhuma lesão, nenhuma contusão. Então, literalmente, baixou a rotação. Se no primeiro tempo estava ali a 80 por hora, baixou para 40 km por hora ali, acho que foi o suficiente para garantir a vantagem de 4-0, que já era muito grande. E o Inter, no segundo tempo, até lutou, foi bravo ali, não deu pontapé, não fez nada, realmente tentou buscar jogar e tentar pelo menos fazer o famoso golzinho de honra, mas não foi possível, errando muitos passes. A quantidade de passes errados do Inter Miami, assim, foi algo assustador. E a própria estatística do jogo mostra isso, né? Foram 67% de posse de bola do PSG contra 33% do Inter Miami. Ainda assim, o Inter Miami, como eu falei, a maioria desses chutes no segundo tempo, foram 8 arremates, sendo 3 deles no gol, e aí as defesas mais tranquilas ali para o Donnarumma, e nenhum gol convertido, né? Já o PSG, por sua vez, foram 19 arremates, desses 19, 9 foram no gol, e desses 9 no gol, 4 foram às redes, então garantindo aí esse belo placar de 4-0, essa goleada, né? Ó, diferença de troca de passos, o PSG trocou 733 passos contra 359 do Inter Miami, justificando aí a maior posse de bola do time francês. As faltas foi até um jogo bem menos, nada faltoso, né? Bem estilo, quase assim, nível Premier League. Foram 10 faltas do Inter Miami e 9 do PSG, né? Então foi um jogo
tranquilo, por assim dizer, né, onde o PSG mostrou amplamente a sua superioridade sobre o time americano. E aí vamos para o grande jogo que movimentou muito aqui o país, a questão do Flamengo contra o Bayern de Munique. O gigante alemão fez por merecer a sua classificação, né? É um time mais forte, sabidamente, com a qualidade dos jogadores do Bayern de Munique. Se você pega a escalação do Bayern, é que eu acho que eu não vou ter aqui, tem sim. Você pega a escalação do Bayern, cara, é surreal. A gente tem Neuer, Laimer, Upamecano, Tá, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Coman e Kane. É surreal isso, né? Eu acho que até minha opinião particular e até uma opinião que foi compartilhada até que eu concordo com comentaristas, um comentarista do UOL e também da Jovem Pan, Mauro César Pereira, que é flamenguista. Ele teria entrado com o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta, e eu acredito que também pelo jogo, vendo o jogo, né, por melhor qualidade técnica que tenha o Arrasca, eu acho ele fantástico. E ele tem sido decisivo aqui para o Flamengo nessa temporada. É artilheiro do Brasileiro, tem feito grandes partidas aqui na América do Sul, mas para esse confronto contra o time alemão, eu acho que ele poderia ter ficado no banco e entrado no segundo tempo, quando o time alemão tivesse um pouco mais desgastado, né? Pelo seguinte, vendo o pré-jogo pelo Sport TV, o Eric Faria falou até, inclusive, estando de perto, né, vendo o aquecimento dos jogadores, ele via assim o porte físico dos jogadores do time alemão, né? E ele falava justamente, ele ficou impressionado com isso, como o time era bem físico. Então o time do Flamengo realmente talvez tivesse que ter entrado assim com essa pegada mais física também, não abdicar da sua forma de jogar, e realmente não abdicou. O Felipe Luiz bateu muito nisso nas entrevistas coletivas dele, mas e jogou até como gostaria de ter jogado. Então aquela história, perdeu, mas perdeu lutando dentro das suas convicções de jogo. Mas talvez o Bruno Henrique ou qualquer outro jogador assim que tivesse um porte físico que suportasse mais o embate físico com os jogadores do time alemão, talvez o resultado pudesse ter sido um pouco diferente. Não sei se para um empate, levar o jogo para pênaltis ou pelo menos para prorrogação, mas há de também salientar, o Flamengo errou demais, e não só por demérito do Flamengo, mas por méritos também da marcação alta do time do Bayern de Munique, né? Diferente do que o Flamengo sofre aqui na América do Sul, jogando aqui pelo Brasileiro ou até mesmo pela Libertadores, o Flamengo dificilmente é acuado, né, pelo seu adversário. Ao contrário, os adversários temem tanto a qualidade técnica e física do time do Flamengo que recuam. O Bayern, por sua vez, e isso daqui eu estou pegando até um pouquinho das palavras de um outro comentarista, também flamenguista, Rodrigo Viga, da Jovem Pan, que ele falou muito um pouco disso. O Flamengo meio que experimentou hoje do seu próprio veneno, né?
ele estava lutando contra um time tecnicamente melhor do que ele e tentou jogar, mas o Bayern era o favorito, tinha os melhores jogadores, tem uma melhor montagem ali de elenco, né, nesse sentido, qualidade técnica e tática superior, e nesse ponto foi superior, amplamente superior. Então o Flamengo não conseguiu meio que equilibrar as coisas, pelo menos não nos primeiros 10 minutos, aonde teve o apagão, teve o gol contra do Pulgar, teve a falha de saída de bola do Arrascaeta. O Arrascaeta, por exemplo, se fosse um jogador mais forte fisicamente, talvez não tivesse perdido a bola que perdeu, que gerou o lance do segundo gol do Bayern. Então, por esses pontos, talvez tivesse tido um pouquinho mais de jogo. Mas ainda assim, o Bayern baixou as suas linhas, né, depois que fez o placar de 2-0. O Flamengo conseguiu sair jogando como gostaria, foi para cima, fez pressão. O Neuer fez uma defesa. Eu, em outros vídeos aqui, falei de uma defesa do goleiro Bono, do Al Hilal, que eu achava a defesa do campeonato. Eu acho que agora ele divide esse primeiro lugar ali com a defesa do Neuer. Um chute violentíssimo do Luiz Araújo no cruzamento feito pelo Wesley, que foi a linha de fundo. A bola sobra para o Luiz Araújo no segundo pau. Ele chuta de bate-pronto, assim, dentro da pequena área. E o Neuer, com a mão esquerda, ele defende... Acho que é isso? Com a mão direita ele defende, com a mão esquerda ele afasta a bola para longe da área. Então, assim, um lance de extrema qualidade desse goleiro, para muitos, e acho que para mim também, é o melhor do mundo, já há muitos anos na posição dele. E detalhe, assim, por exemplo, como o Fábio aqui já tem uma longevidade muito grande na carreira, o Neuer está com 39 anos, ou seja, é quase um quarentão, e mesmo assim com reflexos absurdos e jogando muita bola, né? Então, um cara assim fora do padrão, né? Apesar de ser goleiro, tá no patamar das grandes estrelas do futebol mundial. Então, o Flamengo faz o 2-1, vai para o intervalo perdendo somente parecia que ia para o intervalo perdendo somente de 2-1, e mais uma vez um erro de saída de bola quando o Bayern subiu de novo as linhas. Ou seja, o Bayern sempre meio que teve o domínio e o controle do jogo, porque toda vez que se viu um pouco pressionado, ele partiu para cima para a pressão também, tornar difícil a vida do Flamengo ali na saída de bola, como ele gostaria de sair jogando. Ou seja, assim como o Felipe disse numa entrevista, na coletiva dele, que ele estudou muito o time do Bayern, eu acredito que o Bayern também o Kompany também tenha estudado bastante o time do Felipe e soube fazer as pressões certas. Pressionou o time do Flamengo na sua saída de bola e obrigou o Flamengo a cometer os erros que normalmente não comete. Então, mais um erro de saída de bola, o Goretzka vai lá e faz 3-1, então o Flamengo vai terminando o primeiro tempo novamente perdendo pela vantagem de 2 gols. Começa o segundo tempo, o Flamengo segura um pouquinho a pressão ali do Bayern, que fez uma meia pressão. O Flamengo começa de novo a gostar do jogo, a partir para cima, e tem num cruzamento ali na área o Olise
com a mão levantada, vai lá, comete o pênalti belíssimamente convertido pelo Jorginho, 3-2, o Flamengo volta para o jogo, volta para a partida, começa a gerar novamente uma certa dificuldade para o Bayern de Munique, que mais uma vez sobe a marcação, avança, gera a pressão um pouco maior, e aí vem o erro que acaba sendo o erro cabal ali, numa tentada de saída de contra-ataque. O Luiz Araújo toma a bola, sai da primeira marcação, mas aí depois ele se vê cercado quase por 4 ou 5 jogadores do Bayern que estavam pressionando, ele perde a bola, não sei se é o Kimmich, ou acho que é o Kimmich, que lança o Harry Kane, e o Kane vai lá, chuta e acaba vencendo o Rossi. Tem muita gente falando, ouvi alguns comentários agora de algumas mesas redondas, que o Rossi falhou nos gols. Eu não vi assim o Rossi falhando na questão dos gols. Eu acho que as falhas foram basicamente só do Pulga, né, do Eric, como ele gosta de ser chamado agora, com a cabeçada para o gol contra, ou seja, foi 4-2, mas com um gol contra do Eric. Teve a falha de saída de bola do Arrascaeta, né, que não soube suportar a marcação. Então, o gol do Goretzka, ali eu acho que talvez o próprio Eric, que estava ali tentando preencher a área para evitar o chute de longa distância, ele se abaixa, ou seja, ele facilita ali talvez se ele tivesse ficado com o corpo em pé, a bola poderia ter batido nele, podia ter desviado, sim, mas com o chute colocado que o Goretzka fez, ficou muito mais fácil para a bola chegar no gol se ele não tivesse se esquivado da bola. E para fechar, o lance do Luiz Araújo, que tentou sair driblando meio time do Bayern e acaba perdendo a bola. Inclusive, eu acho que esse erro, pena, porque o Luiz Araújo vinha fazendo um excelente jogo na fase defensiva e também dando dificuldades, gerando algumas certas dificuldades na fase de ataque. E esse erro acho que pega um pouco o Luiz Araújo, porque termina o jogo, a transmissão da Globo pega ele indo em direção ao banco de reservas, sentando no banco, meio que baixando a cabeça ali, cobrindo o rosto com a camisa do Flamengo. Então foi um erro que talvez ele tenha sentido aí o baque, que se tivesse ficado 3-2 ainda naquele momento do jogo, o Flamengo poderia tentar se tranquilizar um pouco mais na partida, como fez em alguns momentos, e tentado partir para um 3-3, que poderia ter levado o jogo para uma prorrogação, e aí o time do Bayern poderia cansar, alguma coisa assim, mas aí é que tá, a gente nunca vai saber, porque aí a falha, né, gerou o quarto gol do Bayern. Então, o Flamengo jogou de igual para igual com o Bayern, teve ali momentos que poderia ter pressionado mais se ele conseguisse manter, no caso, nem segurar, acho que manter só a diferença do placar em um gol, porque isso poderia enervar um pouco os jogadores do Bayern, que também bateram um bocadinho, diga-se de passagem. Não foi um jogo, a gente teve ali, foi um jogo bem faltoso, nível Campeonato Brasileiro. Foram 19 faltas do Bayern de Munique e 18 do Flamengo. O Flamengo fez até uma falta a menos. Foram 5 cartões amarelos para os jogadores do Bayern e 4 cartões amarelos para os jogadores do Flamengo. Né? E, curioso, olha só,
equilibrado em termos de posse de bola, mas o Flamengo teve um pouquinho a mais de posse de bola, 51-49, ou seja, o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, trocou mais passos, 459 contra 447, arrematou mais a gol, foram 12 chutes, sendo desses 12 chutes, 3 no gol e 2 foram convertidos. Já o Bayern foi assim, teve mais perfeição nisso daí. Foram 8 chutes, desses 8, metade foram no gol e os 4 foram convertidos. Né? Então, pelo menos um foi defendido então pelo Rossi, porque um gol foi contra, né? Então fica fora aí da estatística do Bayern em relação a chutes a gol. Então é isso. Termina o sonho rubro-negro aí de seguir a fase adiante, e mesmo que se passasse, seria também um outro jogo assim quase que improvável para uma vitória rubro-negra, porque o que o PSG jogou contra o Inter Miami, meio que jogou a vera mesmo, foi bem diferente. Acho que o PSG tomou como uma grande lição a derrota que teve para o Botafogo, achou que venceria o Botafogo a qualquer instante, não foi assim, então perdeu o jogo. E a grande verdade é que esse torneio mundial agora da FIFA, para que os times brasileiros, ou até mesmo sul-americanos, ou vamos lá, que sejam de outras federações, a chance deles chegarem a uma final é quase que impossível. Porque, por exemplo, vamos lá, pegando aqui o caso do Flamengo, pela configuração da chave que se formou. O Flamengo, num grupo, teve um europeu. Pelo menos nisso daí conseguiu ganhar do Chelsea. Beleza. Mas tinha agora o Bayern de Munique pela frente. Teria que passar pelo Bayern de Munique. Passou pelo Bayern de Munique, ele teria que enfrentar o PSG, atual campeão europeu e nessa temporada até então o melhor time da Europa. Vem jogando melhor, né? Técnica e taticamente. Se passasse pelo PSG, poderia pegar numa semifinal o Real Madrid. E aí, na final, a grande chance do Manchester City ir para essa final é muito grande. Então, a gente está falando que o Flamengo teria que vencer 5 times europeus para ser campeão do mundo nesse torneio. Então, a chance é praticamente de 0,1% se bobear. Não vou nem dizer que é 1%, é de 0,1%, porque é muita diferença. Não é pouca diferença. A diferença entre os times europeus e os times daqui das outras federações é quase um oceano de distância, né, de diferença. Então é muito complicado. Então vai acabar acontecendo o que a FIFA realmente gostaria, vai se tornar quase que uma mini Champions League, aí a Copa do Mundo, né, tirando ali o Palmeiras, que deu a sorte de pegar nessa fase de oitavas de final um time brasileiro, ou seja, foi um jogo que ele conseguiu vencer, então está nas quartas de final. Vai pegar agora o Chelsea, primeiro um europeu realmente de um calibre maior, porque até o europeu que ele pegou na fase de grupos não está passando pelos seus melhores momentos, que é o Porto. É um grande time da Europa? Sim, é um grande time da Europa, mas também não está no topo da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar são times da Premier League, são times da Alemanha, se bem que o Borussia esse ano não está lá grande coisa. O grande time realmente da Alemanha é o Bayern, que foi o adversário do Flamengo hoje. O PSG, que realmente vem criando casca ao longo dos anos para atingir o patamar que sempre quis dentro da Europa, até pelo investimento que tem. E alguns times italianos ali, talvez, né? A própria Inter, que vai pegar o Fluminense amanhã. Então vai virar uma mini Champions League, essa é que é a grande verdade.
Então fica aí para o Flamengo a felicidade de ter sido classificado como primeiro do grupo, de ter feito um jogo até franco de uma certa forma com o Bayern de Munique nas oitavas, porque hoje o Bayern jogou a Vera, isso é que a gente tem que ressalvar aqui. O Bayern que vinha jogando assim a meia boca, hoje jogou a Vera. E o Flamengo foi lá e meio que peitou o Bayern de frente, sem ficar só se defendendo, pelo contrário, atacou e gerou perigo ao Bayern. Se tivesse cometido os menos erros, né, talvez o placar tivesse ficado no empate e esse jogo pudesse ter ido para uma prorrogação ou até mesmo para os pênaltis. Mas os erros fazem parte. Fica aí o aprendizado não apenas para o Felipe Luiz, mas para todo o elenco rubro-negro, que evitem, né, esses tipos de erros agora no restante da temporada, nos jogos que vão ter, sejam pelo Brasileiro, pela Libertadores ou até mesmo pela Copa do Brasil. Então, fica aí o orgulho de ser rubro-negro para contar que fizeram um bom campeonato mundial. E, sei lá, daqui a 4 anos, se ainda eles realmente forem fazer o torneio em 29, e trilhando, criando mais casca, montando um elenco cada vez mais qualificado, né, já que tem uma boa administração, montar um elenco mais forte para que possa, quem sabe lá na frente, seguir batendo de frente, quem sabe ir um pouco mais longe. E se ganhar a Libertadores esse ano, né, tem aí a chance de fazer uma final de novo, de jogo único com o Paris Saint-Germain, né, já que é o atual campeão europeu. Quem sabe esse jogo contra o Paris Saint-Germain não aconteceu agora, mas não aconteça lá no final do ano, o que talvez seja mais perigoso para o Flamengo, porque aí vai ser a vez do Flamengo estar em fase de fim de temporada e o PSG vai estar no auge da temporada, né? Então vai estar muito melhor fisicamente do que está agora. E é isso então, meus amigos. Fico aqui, me despeço aqui de vocês com os jogos de hoje, né? A classificação do Bayern, que vai pegar o PSG. E esse jogo vai pegar fogo, hein? Porque o PSG certamente quer seguir nessa batida de que está ganhando tudo que está disputando pela frente, né? Já tem a tríplice coroa deles, pode fazer mais colocar a cerejinha do bolo aí nessa temporada fantástica que eles estão tendo com esse torneio da FIFA. E o Bayern, por sua vez, tentando aí uma segunda taça, já que é o atual campeão alemão. Então, poderia aí conquistar mais uma taçazinha que para todo mundo é uma taça inédita. Então, isso vai ser bem grande, um feito bem significativo para qualquer time que colocar esse troféu, que por sinal é bonito pra caramba, na sala de troféus. Tá ok? Então, amanhã, mais um videozinho aí com resumo dos 2 jogos entre Fluminense e Internacional. E qual é o outro jogo de amanhã, gente? Me fugiu agora. É do City. Eu acho que é isso, Manchester City e Al Hilal. Então, Manchester City e Al Hilal, e Fluminense e Internacional. A gente passa aí o resumo dessas 2 partidas de amanhã. Tá ok? E aquele bom e velho recadinho. Gostou do vídeo? Dá aquele like bacana, ajuda a gente aqui no canal. Se gostou também do que foi dito aqui, comenta, a gente troca uma ideia, compartilha com os amigos, isso tudo ajuda aqui o canal. Como eu falei, estou começando, espero que tenham gostado e a gente se vê amanhã. Até a próxima.